Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast sobre como ser um expert em DTM e descobrir a causa da disfunção na primeira consulta. Eu sou Lucas Carvalho e vou mostrar para vocês uma metodologia totalmente testada e aprovada em que é possível descobrirmos o problema do paciente na primeira consulta, traçar uma metodologia de tratamento para esse paciente para que você consiga resultado nos seus tratamentos. Resultado, essa é a palavra-chave. O tema de hoje é como captar clientes dentro da odontologia, ou seja, para o seu consultório. Sabe-se que por ano formam-se 10 mil dentistas no Brasil. Então temos hoje 260 mil profissionais trabalhando com odontologia diretamente, ou seja, dentistas formados nós temos 260 mil. É o país que mais forma dentistas no mundo por ano. Então esse número crescente de profissionais, isso acaba gerando uma concorrência. Então cada vez mais os profissionais buscam alternativas para aumentar a captação de clientes. Sabe-se que em alguns casos acabam optando por trabalhar em plano de saúde, em outros casos acabam optando por trabalhar em clínicas, trabalhando com percentual. Outros casos, outros buscam montar seu próprio consultório, outros buscam alugar horário em consultórios já pré-estabelecidos. Então são possibilidades que os profissionais têm tentado se adequar. E o que nós temos hoje de ferramentas aí para auxiliar na captação de clientes? Hoje em dia a gente tem as redes sociais de forma gratuita, ou seja, as publicações orgânicas que não são patrocinadas são uma alternativa, os comunicados via WhatsApp, temos aí as três plataformas mais utilizadas, Facebook, Instagram, YouTube. Então tudo isso os profissionais têm utilizado para captar mais clientes. E o que isso pode impactar dentro do consultório? Fala-se muito em presença constante nas três redes sociais. Isso pode auxiliar o profissional desde que ele consiga atingir o seu paciente no ponto que ele está procurando, ou seja, na dor dele, no que ele está sentindo, no que ele está precisando. Então isso é uma coisa importante que a gente vai abordar. Outro ponto importante é você conseguir de forma natural passar todo o seu conhecimento, mostrar autoridade nas redes, quer nas redes sociais, quer mensagens via WhatsApp, saber delegar tudo para uma secretária, para um profissional que trabalha com você. Então, todas essas alternativas de trabalho para auxiliar na captação de clientes, isso vai favorecer muito o consultório. E nós vamos focar esse podcast de hoje exatamente nisso, pensando um pouco nessa captação de clientes, como ela pode ser feita e como isso traz de retorno dentro da DTM. A gente sabe, pensando na disfunção temporomandibular, pensando nessa outra especialidade, a gente sabe que você tem uma base, você pensando numa pirâmide, você tem a base da pirâmide, que é onde está o maior número de pacientes que precisam de tratamento e não sabem que precisam, têm uma sintomatologia e não procuram o cirurgião dentista de imediato, às vezes procuram o neurologista, às vezes procuram o otorrino, às vezes procuram o fisioterapeuta. Então a importância de conseguir atingir esses pacientes, você tem o meio da pirâmide de pacientes que sabem que precisam de tratamento, mas ficam perdidos, não sabem a quem procurar. É muito comum isso, o paciente tem uma sintomatologia de DTM, de uma dor facial, não sabe a quem procurar, ele fica perdido. Ele vai às vezes no otorrino, às vezes o otorrino ou o neurologista encaminha, às vezes até mesmo para um bucomaxilo, achando que o bucomaxilo consegue resolver esse problema da DTM dele. E a gente sabe que a DTM, hoje em dia, você tem profissionais que trabalham com DTM. Às vezes esse profissional tem outra especialidade, como o bucomaxilo, como o implantodontista, como o ortodontista, mas ele tem um conhecimento específico na DTM. O que a gente observa? Que o conhecimento que você tem dentro de alguma especialidade, como a ortodontia, como a implantodontia, o conhecimento que você acumula dentro dessa especialidade, você não tem conhecimento, habilidade o suficiente para cuidar dos pacientes com DTM. Então, a DTM é uma especialidade à parte, que você precisa buscar por ela, ou fazendo um curso presencial ou um curso online. Então, essa é a nossa ideia, mostrar para vocês que tem uma gama muito grande de pacientes precisando de tratamento, precisando ser atendidos. A quantidade de mensagens que venho recebendo de pacientes mesmo procurando indicação ao longo do Brasil mesmo, e tem muito pouco profissional que trabalha com DTM ainda. Às vezes você tem um bucomaxilo, tem um ortodontista, tem um protesista,
mas que faz com aquilo que aprendeu num curso dele de especialização focado naquela especialidade e não na DTM. Então essa é a grande chave do sucesso dentro da DTM, dentro da odontologia, é você se especializar, é você buscar o conhecimento naquela especialidade que tem uma demanda muito grande de paciente. Então a DTM ela tem essa facilidade na captação de paciente desde que você consiga atingir essa base da pirâmide onde tem o maior número de pacientes que precisam de tratamento e não sabem que precisam. E como eu falei com vocês, o meio da pirâmide são os pacientes que precisam, mas não sabem a quem procurar, eles ficam perdidos. E o topo da pirâmide é o menor número de pacientes, são os pacientes que têm o problema, sabem que tem e já procuram um profissional exatamente para tratar aquele problema. São os pacientes que já estão educados em relação à DTM, a dor orofacial deles, mas é o menor número de pacientes. Então, por isso que a gente precisa entender como captar esses clientes, como chegar nesses pacientes da base da pirâmide, que é onde está o maior número de pacientes que sofrem de DTM e dor orofacial. E com esse número de profissionais crescentes, a concorrência aumentando, hoje em dia você tem uma gama de profissionais que acabam fazendo muitos cursos sem muito foco, então fazem vários cursos e compram aparelhos caríssimos, investem muito às vezes em tecnologia e acham que somente isso o paciente vai chegar, ou seja, vai lotar o seu consultório simplesmente se você fizer algum curso e comprar aparelhos altamente modernos. E a gente sabe que não é por aí. Isso é chamado marketing da esperança, em que você investe, mas não consegue fazer a captação perfeita do teu paciente. Você aguarda que ele chegue. Então não é dessa forma que a gente precisa trabalhar. Você tem que trabalhar assim no dia a dia, captando o cliente no dia a dia, fazendo um bom trabalho, tendo pontualidade nos atendimentos, sendo uma pessoa correta, prestando o serviço que você fala que vai prestar, ou seja, mantendo uma coerência com qualidade do trabalho e não querer apenas pensar muito no financeiro. Então você tem que pensar realmente no resultado, oferecer um bom resultado para o paciente. O paciente hoje em dia ele quer resultado. Às vezes ele nem se preocupa muito com financeiro, ele quer o resultado. Às vezes ele já vem frustrado de outros tratamentos. Então isso que a gente precisa trabalhar no dia a dia. Essa atenção a cada paciente, individualizar os tratamentos, saber agregar valor aos tratamentos, tudo isso é importante para o crescimento dentro da odontologia. E quando você aprende uma especialidade como a disfunção temporomandibular, isso já agrega muito valor no teu trabalho, no teu conhecimento. Você imagina, você faz um trabalho, um laminado cerâmico num paciente, e você não sabe como que toda essa articulação externa, todos os músculos da mastigação, como que é todo esse processo fisiológico para o que está dentro da boca funcionar. Então, a DTM acaba sendo a base de tudo. Todo dentista deveria saber DTM, porque isso vai agregar no teu resultado de tratamento diretamente. E um bom resultado de tratamento, você tem o quê? Você tem sucesso. E o sucesso você começa a ter o famoso boca a boca, que é o que mais traz clientes. Então, na verdade, esse crescimento de profissionais buscando outras especialidades, investindo em equipamento, mas de forma desordenada, sem uma organização, sem um roteiro dentro do teu trabalho e com especialidades pontuais, isso nem sempre chega. Então, esse marketing, guardem esse nome, viu? Marketing da esperança. Esse marketing da esperança é o que a grande maioria de profissionais esperam que aconteça. Ou seja, você investir em equipamentos, investir em técnicas novas e o paciente chegar para você. Não, você tem que... Primeiro o paciente tem que saber desses detalhes. Ele precisa saber que você está se especializando, ele precisa saber que você está estudando, que você está buscando. Você precisa mostrar para ele de alguma forma, divulgar de alguma forma, seja por mensagens via WhatsApp, Telegram, algum tipo de rede social, mas de forma que não pareça uma forçação de barra, entendeu? Então isso assim, esse agregar valor ao seu produto é um dos pilares para o sucesso dentro da odontologia e qualquer outra profissão. E existe um processo para captar clientes, para mostrar para ele que você está ali. Então você sabia que existem nas 3 mídias sociais mais utilizadas, Facebook, Instagram, YouTube, formas de você patrocinar
a sua publicação, o que você está falando, de forma que você atinja assim, uma determinada região, um determinado bairro, ou uma determinada cidade, ou um determinado estado. Você consegue subdividir isso em idades, você busca o público-alvo para o seu consultório, qual a faixa etária que você quer atingir, qual o gênero que você quer atingir, qual o poder aquisitivo, quais as preferências daquela pessoa. Então, tudo isso você consegue segmentar nesse patrocínio nas redes sociais. E isso são coisas que começam a trazer mais clientes para o consultório, começa a agregar mais valor ao seu produto, porque você vai fazer com que essa informação, não adianta você postar um conteúdo em uma rede social e deixar ele de forma orgânica. Ele vai ser entregue, mostrado, e quando você faz uma publicação, ela atinge no máximo 20% dos seus seguidores, 20% dos seus seguidores. E às vezes dentro dos seus seguidores não está o seu público-alvo, você tem que buscar o teu público-alvo, aonde estão os seus pacientes. Então com esse patrocínio, quando você começa a entender como que funciona esse funcionamento aí das redes sociais, do Facebook Ads, do Google Ads, isso começa a agregar para você de alguma forma, começa a te dar um retorno interessante e você realmente começa a captar clientes. Então esse é um dos pontos chaves para você começar a escalar, a subir os degraus dentro da sua profissão e de forma a aumentar o seu faturamento dentro do teu consultório, dentro da odontologia, de forma assim honesta. E muitos profissionais às vezes perguntam, mas isso dá muito trabalho, como que eu vou postar? Eu não sou tímido, eu não quero aparecer. Existem outras formas de você não aparecer, mas o ideal é que você apareça. O ideal, o paciente ele compra pessoas, ele não compra só o produto, ele compra pessoas. Então ele quer às vezes ouvir você falando, você gravar vídeos, é interessante. Mas se no primeiro momento você não quer, você consegue fazer postagens com curiosidades, com coisas que chamam a atenção do seu cliente, o que você pratica no dia a dia, formas de tratamento que você faz a conversão ali no seu consultório. Então tudo isso você consegue postar nas redes sociais e fazer patrocínio. Então lembre disso, patrocínio você consegue fazer tanto no YouTube, quanto no Facebook e tanto no Instagram. Então isso aqui é uma chave que todos grandes consultórios têm usado, as pessoas têm trabalhado muito forte em cima disso. Eu costumo falar o seguinte: quem não entrar nesse mundo digital agora vai ficar para trás. Então esse mundo digital, além de nos auxiliar, então, além de agregar valor, mostrar o potencial que você tem, mostrar o que você pratica no teu consultório, ele consegue fazer o que antigamente era só o boca a boca, ou esse boca a boca, acredito que ainda seja o mais forte, o pilar mais forte de captação de clientes, ou seja, você mostrar resultado o tempo todo, ser coerente com aquilo que você fala, ou seja, praticando um bom trabalho, entregando um bom trabalho para o paciente, que é o resultado que ele quer. Não, sempre ele quer o resultado, ele está pagando, ele quer o resultado. E você conseguir associar isso também a essa captação via mídias sociais, via YouTube, via Instagram, via Facebook. Você vai chegar no momento que você não vai conseguir atender toda essa demanda. Você vai observar isso e realmente é natural. Isso aí é uma coisa assim a longo prazo, não é uma coisa a curto prazo. Você tem que ter paciência, mas tem que ser uma constância. Você tem que postar diariamente, tem que mostrar o teu dia a dia de consultório, mostrar os procedimentos, falar um pouco, buscar na literatura um embasamento científico para que você consiga fazer exatamente o que os autores ao longo do mundo preconizam, ou seja, trabalhos que já foram testados e aprovados. Então tudo isso você começa a colocar assim no seu dia a dia, no seu roteiro de trabalho, como prática diária de trabalho, e você vai começar a observar que essa captação de clientes ela vai aumentar assim de forma surreal, de forma fantástica. Existem coisas assim simples de fazer que os profissionais fazem, que auxilia, que agrega valor, mostrar às vezes, fazer fotos com pacientes, fazer foto de finalização de tratamento. Você finalizou um tratamento, você faz uma foto do lado do paciente. Às vezes na correria do dia a dia, os profissionais acabam não fazendo, mas isso é uma alternativa interessante. Isso mostra que você está ali, que você está constante. Fazer fotos de procedimentos, até de antes e depois, com bons resultados. Fazer
mostrar o seu dia a dia ali dentro do consultório, todas as etapas de um procedimento, por exemplo, uma confecção de uma placa de Michigan, por exemplo, a montagem de um aparelho ortodôntico, como que é, o clareamento. Os pacientes têm curiosidade, eles querem entender, querem visualizar, querem saber como que são feitos os procedimentos, quer saber o dia a dia do seu trabalho. Então, tudo isso você vai observando ao longo do tempo que isso vai agregando valor. Mostrar os equipamentos que você utiliza, se são equipamentos mais modernos, mostre mais eles, aplique mais eles, faça. Não adianta você ter um equipamento extremamente moderno, seu paciente nem sabe o que é, ele não tem conhecimento para isso. Então, você vai mostrar para outro dentista. Então, se você mostrar como que é o funcionamento, como que esse aparelho pode auxiliar para esse paciente, o benefício que ele pode trazer para esse paciente. Então, tudo isso você pode mostrar no dia a dia, coisas simples, até como que um fotopolimerizador funciona, a finalidade dele. São curiosidades que despertam nas pessoas e já agrega valor ao teu produto. Mostra que você tem autoridade, mostra que você é capaz. Então, esses relacionamentos que a gente tem buscado e tem alcançado resultados fantásticos. E isso a gente não pode guardar para a gente tem que passar para os colegas para que consigam bons resultados. E quando você faz um link com a disfunção temporomandibular e a dor orofacial, você observa que o poder que a DTM e a dor orofacial, o profissional que trabalha com essa especialidade, o poder que isso tem de agregar clientes, de auxiliar na captação de clientes, é muito grande, porque você tem muitos poucos profissionais que trabalham com DTM, você tem assim um campo ainda enorme. Eu falo que quem não entrar na DTM daqui a entre 5 e 10 anos vai ter um arrependimento assim amargo para o resto da vida, porque a DTM ela é a base de tudo. Você imagina que você tem um dispositivo dentro da sua boca, seja restauração, seja aparelho ortodôntico, seja uma prótese, seja um protocolo de Brademar, ou seja uma dentadura, um rote, qualquer tipo de procedimento dentro da boca. E o que faz esse processo aqui trabalhar é toda a sua articulação, todos os músculos da mastigação, esse sincronismo, qual músculo que contrai, qual músculo que relaxa, quais ligamentos estão envolvidos, como que é o funcionamento da articulação temporomandibular, quando você abre a boca, você faz uma pequena rotação, depois você faz a translação. Quando você tem um problema, então você coloca um trabalho no paciente, instala um trabalho no paciente, o paciente começa a ter som articular, o paciente começa a ter uma limitação de abertura de boca, ou até mesmo um travamento de boca aberta. Como solucionar isso? Então você começa a ter mais cartas na manga, mais ferramentas para fazer com que esse paciente não saia ali da sua clínica, que ele tenha realmente um aporte muito grande ali, independente do problema que ele venha a ter. Então a DTM ela vai te agregar muito no teu consultório e vai auxiliar enormemente essa captação de clientes. Agora, essas postagens você tem que pensar em postar o que o paciente está buscando, o que o paciente está precisando, qual a necessidade dele. Então essa necessidade que você tem que começar a perguntar a ele, começar a entender o que ele está precisando e mostrar essa resposta por meio de postagem. Então a sua postagem tem que ser uma postagem direcionada para o problema que o paciente tem. Mostrar a ele o benefício, por exemplo, da periodontia, das consultas semestrais, é uma coisa que eu comecei a adotar, fazer controles semestrais dos pacientes. A prevenção é a melhor alternativa. Quando você pensa em prevenção, você sabe que pensando em dados estatísticos, apesar nós sermos o país que tem o maior número de profissionais trabalhando na área de odontologia, mais de 260 mil, formam mais de 10 mil profissionais por ano, você tem uma perspectiva de aumento muito grande de dentistas, a concorrência aumentando, e mesmo assim o hábito de ir ao dentista não é uma constância dentro da população brasileira. Foi feita uma pesquisa recente e mostrou que apenas 56% da população brasileira vai ao dentista pelo menos uma vez por ano. Então essa constância, isso que a gente tem que mostrar para o paciente, a necessidade de retorno semestral, a prevenção na área odontológica. A prevenção é muito mais barato para o paciente do que a não prevenção, do que ele visitar o consultório a cada 5 anos, a cada 10 anos. Então essas manutenções preventivas é igual carro. Se você faz uma manutenção preventiva no carro, anual, ou semestral ou anual, você vai observar que você não vai ter prejuízo, não vai ter gasto praticamente nenhum com ele ao longo do tempo. E a nossa saúde é assim também.
Se você tem um trabalho preventivo, um trabalho semestral de acompanhamento do profissional, fazer raspagem de profilaxia semestral, você consegue mostrar para o seu cliente que esse preventivo é o mais importante. Você começa a fazer ligações, a mandar o WhatsApp a cada 6 meses. Pergunta ele se pode, para não ser uma coisa muito forçada. Pergunta ele se pode. Olha, a secretária já está treinada para isso. Eu posso fazer um contato com você daqui a 6 meses para a gente fazer essas consultas periódicas, semestrais, de acompanhamento, para minimizar os problemas futuros dentro da tua arcada dentária, dentro da tua dentição. Então, são maneiras de você abordar o paciente que isso agrega, o paciente fica feliz que você está se importando com ele e você começa a aumentar essa rotatividade e fidelizar o cliente, que o mais difícil é fidelizar o cliente. Hoje eu tenho inúmeros clientes fidelizados por isso, pela atenção, pela entrega de resultado, pelo compromisso, pela pontualidade. Então tudo isso são tópicos que ao longo dos anos vai mostrando, não adianta só você ter também o conhecimento técnico. Se você não saber lidar com as dificuldades, com problemas do dia a dia, que vão aparecer. Nós somos seres humanos, trabalhamos com seres humanos e precisamos trabalhar com ser humano. Não adianta você ser um profissional que lida com o público na área de odontologia e falar que você prefere trabalhar no dia que você está no sítio lá, que você não lida com pessoas. A melhor coisa do mundo é lidar com pessoas, lidar com gente, tá? Que você tem esse feedback o tempo todo, só que a gente precisa saber lidar com as dificuldades, lidar com os problemas, ter jogo de cintura para resolver as coisas. Então isso vai agregando assim ao longo do tempo na sua vida, no consultório. É lógico que a experiência, o tempo de cadeira, isso tudo facilita, né, essas tomadas de decisão. Quando você é muito jovem, você tem mais dificuldade em sair das dificuldades, em ter mais jogo de cintura para resolver os problemas. Mas o que eu estou querendo dizer, voltando para a odontologia, é exatamente isso, que a gente precisa ter jogo de cintura, a gente precisa entender o que está passando na cabeça do paciente e mostrar para ele, dentro dessas publicações, ou dentro da nossa avaliação inicial, o quanto ele é importante, o quanto a gente quer ajudar ele e trabalhar em cima do problema que ele tem, da queixa principal que ele tem e mostrar outras soluções de tratamento, não olhando aquele indivíduo somente na parte dentária, aprendendo a avaliar o paciente naquela avaliação inicial como um todo, para você agregar mais valor ainda, avaliar músculos da mastigação, avaliar articulação temporomandibular, avaliar toda a mucosa intraoral. Às vezes acontece de passar muito tumor assim desapercebido pelo profissional. Então essa avaliação técnica na primeira consulta e mostrar para o paciente realmente tudo que tem dentro da arcada dentária dele, tudo que tem na região intraoral e extraoral dele é muito importante. Isso vai agregar, vai captar mais clientes e vocês vão observar que isso vai fidelizando o paciente dentro do seu consultório. Se eu pudesse dar uma dica para os colegas, eu faria, vai fazendo as coisas por etapa. Então, se você quer captar mais novos clientes, quer fidelizar seus clientes, comece a dar atenção aos pacientes que vocês têm atualmente. Comece a fidelizar mais esses pacientes que vocês têm, dar mais atenção, aumentar o tempo de consulta, mostrar cada procedimento que você faz antes e depois, mostra o que foi executado, que antes de ser executado, como estava a situação, faz fotografias antes e depois, mostra para ele, terminou o tratamento, faz um contato daqui a 6 meses, olha, a gente tem 6 meses que você teve no consultório, a gente está fazendo um trabalho preventivo com os pacientes, você gostaria de marcar uma consulta de revisão para a gente fazer um acompanhamento da sua saúde bucal e poder prevenir problemas futuros. Então, esse tipo de abordagem pode ser pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta gratuita que nós temos que facilita muito. Então baixem o WhatsApp Business, que você já coloca mensagens ali prontas, mensagens de acolhimento para o paciente. Então se o celular está desligado, o paciente já recebe uma mensagem. Então tudo isso são formas de você conseguir mostrar assim profissionalismo, conseguir fidelizar o seu cliente. Então essa atenção ao paciente que você já tem. Então é uma importância muito grande fazer com que esse paciente venha no seu consultório 2 vezes por ano, fidelizá-lo. Então essa é a grande importância, é a virada de chave na profissão, quando você começa realmente a tratar aquele paciente com o devido valor que ele merece. Então essa é a virada de chave na profissão, porque o que a gente dá, a gente recebe
em dobro, podem ter certeza disso. E hoje, todas essas redes, quando você pensa assim, em mídia social, em rede social, que eu não gosto, não é? Acho que as redes sociais, elas são, sim, uma coisa surreal. Então, todo mundo só coloca ali as coisas boas, as coisas bonitas, essa é a grande verdade. Acaba sendo um ponto que muitas pessoas estão utilizando para mostrar as coisas boas da vida e mostrar benefícios do trabalho, tentar agregar valor às coisas, aumentar o faturamento, seja de alguma forma, em todas as áreas. Então, hoje, o que mais você vê é pessoas nas redes sociais mostrando que tudo é lindo e tentando aumentar o faturamento de tudo dentro das redes sociais. Então, esse mundo digital, você tem que saber entrar nele, tem que saber usar ele. Você tem uma ferramenta muito grande para ser usada. E todas essas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tem forma de você distribuir esse teu conteúdo. Então não adianta que seja um valor mínimo de distribuição, de pagamento para você patrocinar os seus conteúdos. Não pode colocar assim, conteúdo de antes e depois, mas vídeos mostrando, entendeu? Mostrando o procedimento, mostrando o que você faz no dia a dia, fotos de trabalhos executados. Não pode ter antes e depois, tá? Senão você não consegue patrocinar. Tem lá umas regras no Facebook Ads, no Google Ads, que tem um tutorial lá, vocês entram e conseguem entender mais como que funciona isso. E então, essa foi a ideia de hoje, foi fazer um bate-papo com vocês. Se inscrevam no nosso canal, no YouTube, passem a seguir nossas redes sociais, tem conteúdo de DTM, do orofacial e de odontologia de uma maneira geral todos os dias. O foco dos últimos conteúdos tem sido muito batido em DTM, do orofacial, mas a gente quer agregar valor aos dentistas, a gente quer que os dentistas cresçam, a gente tem uma profissão assim que é altamente rentável. Às vezes o profissional não sabe extrair dessa profissão o potencial que ela tem. A odontologia é uma das especialidades que mais dá retorno financeiro para o profissional. Você conversa com empresários que são dentistas e têm negócio, você vai ver o quanto que é difícil um empresário sobreviver. Em outras alternativas, no consultório você consegue ter um ROI, que a gente chama, positivo, muito grande, ou seja, uma conversão muito grande, um lucro muito grande em cima dos procedimentos que você realiza. Então a odontologia é uma profissão muito rentável, apesar de ser desgastante ao longo dos anos, e a gente precisa saber extrair isso para o nosso dia a dia, para aumentar o faturamento, formar melhores profissionais. Então esse é o projeto do trabalho, é fazer com que tenhamos mais profissionais trabalhando com DTM e que saibam trazer esses pacientes que têm DTM para o consultório, para aí sim absorver essa demanda de pessoas que precisam ser tratadas, pessoas que têm um problema e não sabem como resolver. Ou seja, vamos ajudar pessoas e ao mesmo tempo crescer como profissionais. Então essa é a ideia de todo esse projeto. Fiquem com Deus, uma semana abençoada, e a gente se vê sempre nas terças-feiras ao vivo e nas postagens dos conteúdos diariamente, falando sobre DTM, do orofacial e dessa profissão fascinante que é a odontologia. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.